E hoje eu vou trazer aqui algumas reflexões de dois estudos de caso voltados para a nossa realidade, para que vocês, quem sabe, reflitam sobre isso. O tema da nossa palestra hoje, que é o que vai definir o final dela, é o excesso de oportunidades como portal da mediocridade. A mente humana, ela tem sido estudada há séculos e séculos, centenas e centenas, dia após dia. Não sabemos nem, 10% do que ela é capaz, das profundezas da nossa mente. Concordam? O que sabemos é como se fosse um grão de areia no deserto, uma molécula no espaço, para ser bem poética aqui. Mas o que a gente sabe sobre a nossa mente, sobre o nosso funcionamento do nosso cérebro, já é o suficiente para conseguirmos ter um comportamento e ações para conseguir o que queremos. Próximo slide, por favor. E aqui eu vou trazer um experimento, dois casos para vocês. Vou começar aqui com o Viktor Frankl. Quem já ouviu falar de Viktor Frankl? Em Busca de Sentido, o livro mais famoso dele. Não? Viktor Frankl foi um psiquiatra, um médico psiquiatra, que foi prisioneiro nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado aqui em 1942 e ficou 910 dias nos campos de concentração. Ele e mais milhares de outras pessoas que a gente sabe, sabemos muito bem como é que foi as coisas que aconteceram naquele momento. Mas ele relata no livro algumas coisas que eu quero que você guarde essa informação. Ele dividia beliche, todos que estavam com ele naquela prisão durante todo aquele tempo, dividiam beliches de 3 andares. Cada andar tinha 9 pessoas dormindo juntas, com um só cobertor por andar. Essas pessoas, esses prisioneiros, incluindo ele mesmo, como ele mesmo diz, comiam uma lasca de pão a cada 4 dias. Vestiam farrapos em temperaturas na Alemanha de pelo menos uns -10. Marchavam todos os dias para trabalhos forçados, no gelo, com sapatos abertos, porque o pé estava inchado de não conseguir calçar direito. Sofreu todas as humilhações possíveis. E mesmo assim ele passou quase 3 anos sofrendo assim. Condições extremas. Próximo, por favor. Passando mais um pouquinho para frente, em 1970, uma pesquisa, foi aberto um time de pesquisa na faculdade de Stanford, na Califórnia, anos depois, né? Liderado por esse cara aqui, Philip Zimbardo. Ele decidiu estudar as prisões do país dele, né? Todas as prisões são violentas, mas ele decidiu especializar nas questões das prisões dos Estados Unidos. E ele fez um teste simulado, ele começou a fazer uma experiência. E a experiência consistia em dividir pessoas da mesma faixa etária, da mesma etnia, do mesmo grau de escolaridade, mentalmente e fisicamente saudáveis, em 2 grupos. O grupo de guardas e um grupo de prisioneiros. E ele pegou um porão nessa universidade, fez uma simulação de uma prisão, com exatamente as mesmas coisas que uma prisão dos Estados Unidos tem, selecionou pessoas, fez testes e mais testes, e desses testes saíram 24. Foram sorteados entre guardas e prisioneiros. E foram submetidos a esse teste desde o início. Então, a simulação começou com a polícia invadindo a casa do prisioneiro, prendendo ele, levando para penitenciário, dando um número e um uniforme de prisão, de prisioneiro. Com as câmeras escondidas, eles conseguiram verificar tudo o que estava acontecendo naquele simulado. Todas as pessoas que estavam lá sabiam que era um simulado. E o teste, o experimento, que deveria durar 2 semanas, durou apenas 6 dias. As pessoas que participaram daquele simulado, daquela experiência, até hoje sofrem de crises de ansiedade, depressão, ataques de pânico. Na primeira noite, aqueles desconhecidos, que sabiam que era uma experiência, se tornaram inimigos do grupo de guardas e do grupo de prisioneiros.
O grupo de guarda se tornou agressivo, autoritário, começou a humilhar o grupo de prisioneiros. E os prisioneiros começaram a se rebelar, a serem desobedientes. Os guardas faziam coisas totalmente desnecessárias para o experimento. Eles tiravam os prisioneiros da cama, mandavam tirar suas roupas e jogavam extintores de incêndio. No terceiro dia, o preso teve um colapso. No quarto dia, alguns pediram para sair e outros tentaram fugir. Então o experimento foi interrompido. Qual é a diferença entre Viktor Frankl, médico, tirado da sua esposa, dos seus filhos, sem motivo, apenas pelo motivo de ser, enfim, judeu, e dos 24 homens que participaram dessa experiência? Alguém sabe? Alguém chuta? Determinação. Quem tá aí online? Olha aí no chat para ver se tem alguém falando alguma coisa. Eu quero que vocês coloquem em mim. Quero que vocês participem ativamente disso aqui. Alguém chuta qual é a diferença de um homem médico com família na Segunda Guerra, que foi preso e passou 910 dias sofrendo muito mais abusos do que 6 dias de humilhação dos prisioneiros? Eu vou dar uma dica. O tema dessa palestra. O tema dessa palestra é outro. O tema deste treinamento, desta apresentação coaching que temos hoje. Isso aqui vai servir muito para a vida de vocês. Só um minutinho. Próximo slide, por favor. Resultado do experimento. Pode passar, por favor. A diferença entre Viktor Frankl e a experiência são as possibilidades. As possibilidades que as pessoas do experimento tinham e o Viktor Frankl não tinha. Viktor Frankl só tinha sobreviver ou morrer. E aí, somos bombardeados por escolhas diárias. Dezenas, centenas delas. Quando eu fiz minha prova da OAB, por exemplo, eu me lembro que eu fiz um teste. Não, vou fazer um teste antes de me formar. Fui lá e, para surpresa de ninguém, eu não passei. Eu me dei esse teste. Me coloquei naquele momento. Naquele momento eu pensei que isso era completamente incompetente, porque afinal de contas fazia 6 anos que eu estudava só direito. Não estou dizendo que quem não passa é incompetente. Eu me senti naquele momento, nova que era, imatura que era, um incompetente. Me sentia incapaz por não ter passado em algo que fazia 6 anos que eu fazia rotineiramente, trabalhava rotineiramente com isso. No dia seguinte, que eu não passei, eu pensei, eu não tenho outra chance. Na próxima vez eu vou passar. Eu não me dei outra escolha. Eu não coloquei apesar de ter prova todo semestre, eu coloquei na minha cabeça que só tinha aquilo ali. Acordei na segunda-feira de manhã, troquei de roupa, me arrumei como se eu fosse para um trabalho. Como se fosse para um trabalho. E fui na casa da época da minha sogra. Por favor. Você vai esperar? Vou esperar. Mas aí eu continuo, sem pausa. Aqui fica mais bonito. Estamos organizando aqui a gravação. Bom, enfim, essa história é engraçada. Na época não foi tanto. Então eu acordei de manhã, me arrumei, troquei de roupa, peguei os presentes de Natal que eu tinha comprado na época para a família do meu, na época, namorado, fui na casa da minha sogra, subi, cheguei pra minha sogra, uma senhora muito legal, muito gentil, muito calma. Falei, minha sogra, eu vim deixar os presentes de Natal de vocês, porque eu não estarei presente neste Natal. Vou terminar com o seu filho, porque infelizmente ele está me atrapalhando. E eu vou passar na prova. Eu vou passar na minha prova da OAB. E dito e feito. Comprei um curso online, entrei para um curso presencial e passei na prova, 2014.1.
da OAB. Me formei no semestre seguinte. Essas informações são públicas e o meu nome não é lá um nome muito comum, então qualquer um pode verificar os pontos que fui na prova. Mas eu me lembro que eu não me dei escolha. Era tudo ou nada. Era all in. Foco total. O excesso de possibilidades, oportunidades e escolhas que temos hoje, ele tira o nosso foco e ele sobrecarrega a nossa energia na nossa mente. Ele nos dá dúvidas, inseguranças. E isso tudo gera fraqueza. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é que não é uma geração fraca. Se você decidir que não vai ser. Próximo. E aí agora eu vou vir para um outro estudo de caso para você entender as percepções sobre várias expressões que a gente faz no dia a dia. Isso é muito importante, inclusive, a nível de empresa, porque a gente repete isso. A gente repete constantemente verdades absolutas que contam pra gente, histórias que contam pra nós como se fossem nossas, só que não somos nós que estamos contando essa história. É o poder da percepção. Se você cortar um limão agora e pensar que está cortando um limão agora, vai sentir o cheiro do limão. Se você fechar os olhos, vai sentir o cheiro do limão, o sabor do limão, e vai salivar. Assim como você olha uma propaganda do Big Mac e fica com vontade e a sua barriga começa a roncar. Tem gente rindo ali, já tá com fome. A mesma coisa com um filme de terror. Você sabe que é uma encenação, você sabe os seus atores, sabe que eles não morreram, mas você chora, você se assusta, você fica órfão de série, você acompanha tanto uma série que você chora, você se emociona, você espera ansioso pelo próximo episódio da série. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é simulado. Assim como o pessoal da prisão lá. Eles realmente, mesmo sabendo que era simulado, eles entraram no negócio. O cérebro deles assimilou assim. Mas uma parte do nosso cérebro tinha escolha. Diferente de Victor Frank. Deixa eu só fazer uma pesca aqui. Se ficarmos repetindo que somos uma geração fraca, que não conseguimos fazer alguma coisa, essa realidade, essa percepção da realidade se tornará a realidade. Temos que agir antes que seja tarde demais. A geração Z começou a entrar no mercado de trabalho agora e existe uma zona cinzenta. Antigamente você tinha 2 opções. 10 anos atrás as opções eram: Jane, você quer empreender, você quer ser dono do seu escritório, você quer trabalhar para um escritório no risco de não ter estabilidade, ou você quer um concurso público? Hoje em dia você pode fazer dancinha no TikTok, você pode mexer com IA, você pode trabalhar no home office, você pode trabalhar presencialmente, você pode não trabalhar, nem estudar. Você pode. Tem um monte de gente que vive assim. Não sei como, mas dizem que pode, tá? Não sei como é que é. Se alguém descobrir, me fala aí pra ver se dá certo. Então, o poder da repetição impacta o nosso dia a dia. As crenças que muitas vezes parecem ser herdadas geneticamente dos nossos ascendentes, dos nossos pais e avós, dizendo: nossa época era fácil, não era fácil assim. Eu vejo meu pai falar, eu vejo um monte de outras pessoas mais velhas falarem: na minha época não era tão fácil. Antes da sua época também não era fácil mudar o canal da televisão ou escutar uma música na rádio. Você tinha que levantar da cadeira para isso. E depois você teve controle remoto. Pessoas boas, pessoas más, pessoas líderes bons, líderes ruins, sempre existiram, sempre vão existir, sempre existirão e existem hoje. Não é a geração, a época. Toda época tem a sua facilidade, a sua dificuldade. Dizemos que hoje em dia é tudo muito fácil para a geração nova, mas falamos que não é a melhor época de se ter filhos, que é uma época difícil para nós. Hoje em dia está muito difícil ter filhos. Hoje em dia está muito difícil criar um filho. E antigamente? E antigamente, quando vivíamos em vilas? Quando soldados invadiam nossas vilas, levavam nossos filhos para serem soldados e morrerem em guerras de impérios que eles sequer tinham conhecimento. E mulheres eram abusadas rotineiramente, como se nada tivesse acontecido. E nessa época? Sem água,
encanada, sem energia, no frio. Quem assistiu Vikings aqui? Vikings. Os mais letrados em inglês. Uma geração fraca. É o que dizem. Quando em 2018 eu decidi ir para Porto Alegre, morar em Porto Alegre, eu tive uma experiência profissional. Talvez se fosse no dia de hoje, eu não tivesse passado do primeiro dia. Eu só tinha uma escolha: aceitar ou voltar para Fortaleza. E o meu sonho era morar em Porto Alegre. Eu morava com um namorado na época. Primeira vez que morei sozinha, longe de casa. Longe de casa. Há mais de uma semana. Eu sempre me lembro dessa música. E no primeiro dia, eu ia substituir uma menina que ia embora em 7 dias. O meu chefe chegou, olhou pra mim, jogou pra mim um monte de CFIP, um monte de PDF, mais de 200 páginas de CFIP. Alguém sabe o que é CFIP? CFIP é um PDF que tem dizendo quem trabalhou naquele período, os períodos dos anos, dos meses. É tipo como se fosse um ponto eletrônico. Você trabalha em empresa, você sabe como é que funciona. Quem rende quem, essas coisas. Tem condomínio também. E ele só jogou pra mim sem dizer exatamente o que ele queria, porque eu não entendi nada, não sabia que porra, diabos era CFIP. Mas enfim, eu pesquisei no Google, eu vi vídeos no YouTube, eu não sabia usar o sistema, que era o Google, sabia em partes, mas ele era muito mais profundo do que eu usava na época. Tinha que fazer os docs do Google, que eu usava o Word. E eu me lembro que naquela semana eu cheguei em casa todos os dias chorando. Eu chegava, eu sentava e eu chorava. Meu namorado perguntava: o que está acontecendo? O que você está fazendo com você? Naquele momento eu podia dizer que eu estava sendo assediada moralmente, que não estava conseguindo entregar, que não tinham paciência, que não tinha processos estruturados na empresa, que não tinha procedimentos, que eu não tinha um escopo de trabalho. Eu podia ter dito isso. Mas eu não fiz isso porque eu não tinha escolha. Eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha escolha. E eu fui todos os dias. E foi o melhor trabalho que aconteceu na minha vida. Foi o trabalho em que eu mais ganhei, que eu mais cresci. E é por causa desse trabalho que eu tô aqui hoje. Porque o meu chefe, o Dr. Rodrigo, nunca aceitou o meu bom. Eu dei o meu melhor na planilha da CFIP. Eu dei toda a minha energia. E não foi o suficiente. Não era aquilo que ele queria. Por mais completo que eu achasse que tivesse. Não era o que ele queria. Podia ter me frustrado. Eu chorei. No outro dia eu acordei. E voltei para trabalhar, para aprender o que eu, afinal de contas, eu fui contratada para fazer. Advogada servia cafezinho, recebia clientes, atendia ligação, fazia cobrança, eu fazia de tudo. E hoje a gente fica pedindo uma lista de tarefas engessada. Nenhuma empresa tem uma lista de tarefas engessada. É preciso flexibilizar. Mas sabe o que acontece? Hoje eu sei que eu posso. Ele nunca se contentou com pouco. Ele sempre soube que eu poderia mais. Sou muito grata ao Rodrigo e à Jennifer que suportou o processo. Seu líder pode não ser tão bom assim. Mas com certeza, se você se propor a ser o melhor no que você faz, você poderá ser um bom líder depois. Vamos aqui, a última slide da gente. E agora, por fim, eu quero falar... Eu acredito que vocês tenham pensado que eu ia trazer uma cláusula inovadora num contrato, por ser uma empresa. Que eu ia falar bem do empregador de vocês, ia falar bem do advogado, que eu ia trazer uma jurisprudência que vai mudar a tese da vida de vocês, a tese daquilo que vocês estão trabalhando hoje no digital. Pegou a última parte? No passado? Não tem problema não. A gente posta esse e são... Eu só acho essa do cafezinho um pouco polêmica. Do cafezinho? É, a gente fala. Sim, do cafezinho. Sim, na hora de advogado você vê cafezinho, é a verdade.
Eu acredito que talvez vocês pensassem que eu ia trazer uma ferramenta que ia ajudar vocês a se organizarem ou a terem mais produtividade, ou que eu trouxesse uma IA que resolvesse os problemas que vocês estão tendo hoje. Eu acredito que vocês estavam pensando isso. Acredito que quem me chamou também estava pensando isso. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nenhuma ferramenta, nenhum método será capaz de organizar a sua vida se você não souber o que vai organizar. Nada vai fazer, nenhum teste de personalidade, nenhum teste de QI, nada vai te dizer o que fazer, o que você é bom, se você não souber o que gosta. Mas principalmente se você não souber o que não suporta. Este livro vai mostrar para vocês, talvez, um caminho para vocês seguirem. Este livro vai fazer com que vocês entendam por que é tão bom investir em si mesmo. E por que é tão bom para os demais que você investe em si mesmo. E este livro, Podres de Mimados, vai mostrar para vocês que talvez você não seja tão podre de mimado assim. Você só vive em um lugar de sentimentalismo tóxico. Eu quero finalizar aqui para vocês as escolhas que temos. É muito triste alguém que baseia suas escolhas com base nos seus sentimentos e emoções. Viktor Frankl só tinha 2 opções: desistir, resistir e sobreviver, desistir e morrer. E eu vou perguntar para vocês agora, para vocês responderem a si mesmos. Qual é a sua morte? Obrigada. Perguntas. Nosso suporte aqui vai ver as perguntas online. Temos uma pergunta do Marcelo. Como o excesso de oportunidades pode impactar a retenção de talentos da geração Z nas empresas? Se a empresa, tem um outro estudo de caso nesse livro aqui que fala exatamente sobre essa questão da escolha. Eu acredito que as empresas precisam ter em sua forma de fazer o processo seletivo 2 escolhas para a pessoa. Além de fazer teste de personalidade, perguntar bem, coisas profundas sobre o que a pessoa pensa sobre si mesma, pensa sobre a carreira, para poder colocar ela em um lugar onde ela desenvolva suas habilidades e não onde ela foque nas habilidades que não tem. Então, se eu tenho... Você, como é seu nome mesmo? Não, o nome mesmo? Jéssica. Você, Jéssica. Marcelo, né? Marcelo no colégio era muito bom em português e péssimo em matemática. E aí todo mundo falava assim, não, Marcelo é bom em português, então ele precisa de atenção na matemática. Não, você é bom em português. Você precisa desenvolver melhor do português e não ficar gastando energia naquilo que você não é bom. Então eu acredito que as empresas precisem focar nessa questão de não te dar tantas escolhas assim lá dentro, mas entender exatamente aquilo que você pretende. Deixar você se desenvolver dentro daquela função, verificando em base de indicadores aonde você está performando melhor. Isso com base nos estagiários, né? Obviamente, para um outro tipo de atividade, talvez a resposta fosse diferente, porque afinal o estagiário está se encontrando, o estagiário está aprendendo, o estagiário está lá para se desenvolver nesse sentido. Mais alguma pergunta? Eu esclareci a resposta? Sim. Tem do Davi. Ele pergunta, a geração Z, ela busca propósito e desenvolvimento rápido. Mas empresas tradicionais, elas têm estruturas hierárquicas e processos lentos. Como conciliar essa divergência? Eu dou muito essa dica, essa orientação para alguns clientes meus, que é exatamente sobre isso que você falou. Você normalmente, quando as empresas tradicionais contratam uma pessoa, eu vou contratar um recepcionista por 2 salários para fazer X coisa, um assistente para fazer X coisa. Ela já começa com o salário mesmo. Então, eu acredito que para a geração começar com um salário menor e aumentando gradativamente, para que ele entenda que ele está evoluindo, é o melhor caminho. Pegar um salário menor
condições menores e falar, olha, vamos, porque a geração Z, em maioria, quer ter uma recompensa imediata para tudo aquilo que faz de óbvio e que é uma obrigação. Então a geração Z, normalmente, as obrigações que elas cumprem, elas acham que precisa de uma recompensa imediata. A gente vem de uma geração, não sei quem é aqui, acima de 1990, 1988, 1989, mas a gente vem de uma geração onde as recompensas eram muito lentas. Pra gente escutar uma música, tinha que baixar no torrent. Pra gente ver uma série, a gente tinha que esperar dias fazendo download, alugar, ir na locadora, alugar um DVD, pagar por isso. Hoje você escuta seu artista preferido no Spotify em menos de um segundo, graças a nosso... Qual é o nome dele? Esqueci, então, uma série do Spotify muito boa. Então, a recompensa da geração Z nem muitas vezes é a culpa dela. Muitas vezes é com a forma como ela foi colocada no mundo. O mundo é de uma recompensa imediata. E a gente não tinha isso. Então, tem que haver um equilíbrio, assim. A pessoa da geração millennial, que é o que larga na mão dela, ela faz, não precisa de cobrança, se cobra ela fica puta. Na geração Z já é o contrário. Você tem que jogar na mão, receber e recompensar. Jogar na mão, receber e recompensar. Mesmo que isso seja uma coisa nova. Temos outra pergunta e última, que é do Lucas. Uhum. O excesso de opções torna a geração Z mais crítica em relação aos empregadores? O excesso de opções, de oportunidades, entre aspas, e o excesso também não é nem excesso de direitos, mas a ausência de entendimento do dever. Estão focados mais no direito que tem, e pouco focados no dever. Temos direitos, mas temos que também entender qual é o nosso dever, qual é o nosso papel dentro de uma empresa, do mundo corporativo. Muito bom? Só isso. Só isso. É isso, meu povo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter acertado e estou à disposição. Rede social. Minhas redes sociais. Eu vou mandar um PDF para todo mundo, mas Jennifer K, GENYFFRK, não só no YouTube, como no Instagram, como no TikTok, como no LinkedIn. Tudo. Não tem muito segredo, meu nome. Joga lá que vai achar, com certeza.